Bacana, Marcos, muito obrigado. Eu queria deixar bem registrado aqui, o doutor Felipe também, a gente tem conversado há bastante tempo sobre a questão do voto impresso, promovemos lá, por ocasião daquela lei, algumas ações em conjunto, com a sua esposa, inclusive, não sei se o senhor está lembrado disso, promovemos alguns vídeos, abaixo-assinado, mandamos carta lá para o e-mail dos deputados, sabemos que existiam graves falhas, fomos alertados pelo doutor Felipe na ocasião, mas era o que se tinha para aquela hora, não é? E a gente sabe que, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Mas reitero aqui com o doutor Felipe, em público, que o artigo 1 está juntinho nessa luta e colocamos aqui, vamos alinhar aí algumas formas da gente colocar também as nossas lideranças de forma mais objetiva neste momento, depois no privado, tomar pé com o senhor. Então, vamos transmitir aqui a pergunta do Marcos, você pode responder a pergunta dele, dê aí um esclarecimento maior sobre a diferença daquilo que foi proposto lá no ano de 2021, salvo engano, né, através da PEC 135, para o que o senhor realmente entende, sabe que é necessário, porque o sufrágio universal realmente precisa estar presente no processo, porque lá falava-se muito em voto auditável, e a gente sabe que a auditoria, ela pressupõe uma ação posterior e autorização de algum órgão, ou seja, o povo não precisa de autorização de nada para exercer um direito que é seu, pleno. Então, o senhor fique à vontade aí para trazer esse esclarecimento, que também faz parte da democracia participativa. Quando a gente sugeriu o tema democracia participativa, não que a gente entenda que exista outra forma. A gente sabe que a democracia tem que ser participativa. Nós queremos aqui elencar, trazer os elementos para que a sociedade entenda que ela precisa participar desse processo. E, com certeza, o voto é uma forma mais direta ali, é o primeiro momento em que o povo tem que participar para definir ali as representações. Fique à vontade, doutor. Eu queria aproveitar para fazer uma explicação muito rápida aqui, que é a seguinte: todas as minhas manifestações a respeito desse assunto são no exercício da minha liberdade de expressão, no exercício dos meus direitos de cidadão, tá? Não é necessário para alguém que seja inteligente explicar isso, mas o PT, um deputado aqui do meu estado, um deputado federal do meu estado, articulou um movimento político muito forte contra a Procuradoria, que é o órgão que eu trabalho, por conta das minhas manifestações. Eu, numa ocasião, dei 2 entrevistas em 2 rádios aqui da cidade, e basicamente é um vídeo que está circulando. Aliás, eu não sei quem fez aquele vídeo, é um recorte da entrevista, e eu tomei conhecimento quando já estava circulando, onde eu digo que o Lula não foi eleito pelo povo, porque se fosse eleito pelo povo, seria uma decisão do povo, e para ser uma eleição do povo, precisa haver poder do povo sobre o processo de apuração de votos. E, de fato, o povo não tem poder nenhum, porque o povo não vê o processo de identificação, atribuição e contagem do voto, porque isso ocorre no ambiente eletrônico, fora do alcance da compreensão do cidadão. Veja que nessa proposição eu não estou afirmando a fraude, eu estou afirmando que não há publicidade, porque publicidade significa domínio cognitivo, compreensão do povo. Não há. Portanto, há uma violação muito clara do princípio constitucional da publicidade, porque o ato de contar os votos, identificar, contar e atribuir os votos é um ato administrativo e deve respeitar o princípio da publicidade que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Não é um ato jurisdicional, não há liberdade de decisão, discricionariedade. E quando eu digo não é jurisdicional, porque quando o Serviço Eleitoral está realizando a eleição, ele não está atuando como juiz. Mesmo que o sujeito seja juiz, ele não está atuando como juiz, ele está atuando como um administrador público, e o escrutínio do voto deve ser público, deve estar sob a compreensão do povo, porque público significa isso, compreensível para o povo, qualquer um do povo. Então, esse assunto, toda vez que eu trato desse assunto, eu estou tratando como cidadão. Eu sou conhecido como procurador porque é meu ofício. Se eu fosse padeiro, o Jonas convidaria o padeiro Felipe para falar sobre o assunto, o mecânico, o piloto de avião, ou então carroceiro. As pessoas da nossa cultura são conhecidas pela profissão, pelo ofício, e esse é o meu trabalho, é meu ganha-pão. Mas eu insisto em dizer que eu não estou aqui representando a Procuradoria do Estado, até porque essa matéria não tem absolutamente nada a ver com a Procuradoria do Estado. Então, eu estou falando por mim, na minha liberdade de expressão, porque eu tive que explicar isso num processo. Eu fui processado, tentaram me calar, alegando que eu estava usando o meu ofício para fazer política. E isso que eu faço aqui nem é política, isso aqui é cidadania, é esclarecimento. Mas veja,
Quais são as diferenças? Para entender a diferença das propostas que aconteceram antes, e veja, eu incluo a PEC 135 da Bia Kicis, que é 135/2019, eu incluo a lei do voto impresso de 2015, que é a lei que foi capitaneada pelo Bolsonaro, que redundou numa alteração no artigo 59A da lei das eleições, a lei 950497. Eu incluo também a lei que tramitou lá em 2008, 2009, que previa também algum mecanismo de segurança. Qual que é o problema de todas essas propostas legislativas? Aquela primeira lei de 2008, deixa eu perguntar aqui, Miriam, a primeira lei que foi julgada inconstitucional é 2009 ou 2008? Acho que é 2009, a Miriam está me lembrando aqui que é 2009. Em 2009, houve uma tentativa anterior, que ela foi sufocada dentro do Congresso Nacional por ação do STF. Anterior a 2009, ela foi sufocada por ação dos ministros do STF. Aí, em 2009, houve uma lei, e essa lei foi julgada no STF, a relatoria da ministra Carmen Lúcia, e a lei determinava que, ao produzir a materialização do voto, ao imprimir o voto, a máquina faria uma assinatura digital naquele papel para autenticar a origem do papel, para que quem olhasse o papel pudesse comprovar que aquele papel vinha de uma determinada máquina, de uma determinada sessão eleitoral. Então, seria uma assinatura eletrônica, digital, da máquina. Poderia ser um QR Code, poderia ser um código de barras, poderia ser até uma senha numérica, por exemplo, um algoritmo, mas a máquina geraria, através do seu software, um selo de garantia de origem da cédula impressa. E o STF decidiu, então, que era um absurdo que a cédula tivesse a assinatura do cidadão. Eles são tão ingênuos, são tão inocentes, eles não entenderam a proposta da lei, que foi debatida aos montes dentro do Congresso Nacional, e a Carmen Lúcia, muito inocente, ela disse, não pode, gente, o cidadão não pode assinar o voto, então a lei é inconstitucional. Enterraram aquela lei, aí veio a lei de 2015, que foi capitaneada pelo Bolsonaro, ainda deputado, e que propunha que houvesse a impressão do voto. E aí você pega o acórdão da ADI 5889, é um festival de bobagens, de sofismas, de mentiras, que chegam à conclusão de que a impressão do voto provocaria a violação do segredo do voto. E aí eles enterram a terceira tentativa. Aí vem a Bia Kicis com a proposta da PEC 135/2019, que infelizmente era muito mal redigida, me desculpem aí os seguidores da Bia Kicis, mas eu já falei isso abertamente várias vezes. Por quê? As pessoas precisam entender o seguinte, qual é o problema da eleição no Brasil desde 96? O voto é contado secretamente. E aqui, quando eu digo público e secreto, público é aquilo que o povo vê e entende, secreto é aquilo que o povo não vê. Ok? Nesse sistema, desde 96, o voto é contado secretamente. Por que secretamente? Porque o povo não vê cada voto sendo identificado, contado e atribuído. A proposta da Bia Kicis, a PEC 135/2019, ela não resolvia esse problema. Ela não trazia respeito ao princípio da publicidade, porque ela determinava a impressão do voto, mas aquele impresso ficaria guardado, ele não serviria para fazer a contagem do voto. A contagem do voto continuaria sendo eletrônica e, portanto, secreta. Ou seja, a PEC 135 não resolvia o problema e, pior, ela iludia o cidadão porque dava a impressão de que havia alguma segurança e não havia segurança nenhuma, porque o problema é a contagem secreta. A solução única é a contagem pública. E o que é uma contagem pública? É o voto sendo visto e entendido por qualquer cidadão e contado um a um. A proposta da PEC 135 dizia que haveria auditoria, eventualmente uma auditoria, e as pessoas saíram por aí repetindo igual uns papagaios, voto auditável, voto auditável. Eu perguntava ao cidadão, você é auditor? Você será contratado pelo Serviço Eleitoral? Não. E por que você está defendendo voto auditável? Você acha que é obrigado você a confiar em algum auditor? Então as pessoas nem sabiam o que significava auditável. Auditável é alguma coisa que se submete à auditoria. A auditoria é um ato de fiscalização posterior realizado por um profissional.
Ora, se é um profissional que vai fazer, não é o povo. Portanto, não é público. Não respeita o princípio da publicidade. Graças a Deus, a proposta da Bia Kicis morreu lá na Câmara. E sabe por quê? Porque essa barbaridade dessa eleição brasileira que é feita às escondidas, porque a eleição não é você votar simplesmente, a eleição acontece na contagem do voto. A eleição não é simplesmente o cidadão ir lá e apresentar o voto. A eleição ocorre na apuração da vontade majoritária que é feita pela identificação e cômputo dos votos. Isso é o ato da eleição. Ele começa pelo exercício do voto, mas ele só termina com a apuração dos votos. E a Bia Kicis não resolvia esse problema. A eventual auditoria seria posterior, portanto, não haveria publicidade no escrutínio, e a auditoria tinha dois obstáculos quase intransponíveis, que eram o seguinte: quem pedisse auditoria deveria provar o motivo e deveria pagar o custo operacional da auditoria do software. A auditoria de software é uma operação caríssima, caríssima. E se houvesse o deferimento, ainda assim o profissional contratado seria contratado debaixo do crivo do serviço eleitoral, quer dizer, não resolvia absolutamente nada. Então, qual é a diferença da proposta que nós tentamos veicular antes da eleição e que, infelizmente, foi sufocada? A proposta é que uma determinada lei traga os conceitos jurídicos e estabeleça a interpretação dos conceitos jurídicos. Uma lei diga que água molha, que fogo queima, que tudo que sobe desce, que diga o óbvio, que diga que grama é verde. Por que nós precisamos de uma lei para dizer que grama é verde? Porque o STF diz que grama é azul. Porque o STF diz que água queima, não molha, água seca. Fogo faz o seu quê? O STF afirma qualquer coisa. Por quê? Porque o nosso legislador é muito ruim do ponto de vista hermenêutico. E não adianta fazer uma proposta de lei definindo uma ferramenta. Então vem lá um senador, um deputado e diz assim: encontrei aqui a solução para a eleição no Brasil. Qual é a solução? Vai ter voto impresso. Ele não diz por quê, ele não traz os fundamentos, ele cria apenas a ferramenta. Veja, quando você faz uma proposição dialética, uma proposição, e você restringe a sua proposição a um objeto, por exemplo, eu faço uma lei que diz que o voto vai ser escrito com caneta preta. E aí eu defini, caneta preta. Essa frase é tão pobre, ela é quase analfabética, como não sei se o termo existe, mas é uma frase de criança. Do ponto de vista da hermenêutica jurídica, é muito fácil construir argumentos falaciosos, mentirosos e dizer que a norma é inconstitucional, porque a proposição é muito pobre. Esse é o resumo da ópera. Qual é a diferença? Todas as propostas anteriores eram muito pobres do ponto de vista intelectual, de hermenêutica jurídica. Essa pobreza da proposição da lei dava ao STF um campo gigantesco para o circo retórico que eles fazem no julgamento dessas leis, porque não interessa ao STF que o povo conte os votos. Eu não sei dizer por quê, eu desconfio. Mas é claro para mim que não interessa ao STF que o povo participe da contagem do voto. Por quê? Porque desde sempre o inimigo da contagem pública tem sido o STF. Ora, se o adversário é o operador do direito, eu tenho que identificar quais são as ferramentas desse adversário. E as ferramentas são os sofismas jurídicos. Então eu tenho que fazer uma norma capaz de enfrentar esses sofismas jurídicos. Essa é a diferença. Dizer na lei por que o sufrágio universal tem intrinsecamente o escrutínio público de votos. É preciso dizer na lei, para que eles não digam. Porque senão eles dizem qualquer besteira. E a besteira que eles dizem tira o direito do povo de contar o voto. Essa é a diferença. E para entender essa diferença é preciso estudar, é preciso entender os conceitos, coisa que, infelizmente, o nosso presidente não teve assessoria jurídica para entender. Porque se o Bolsonaro tivesse entendido esse assunto, ele não teria dito aquela bobagem que ele disse lá atrás, quando ele falou: agora nós podemos confiar no voto eletrônico porque as Forças Armadas vão cuidar. Quando o Bolsonaro disse aquela frase, vocês se lembram quando ele disse isso?
Agora nós podemos confiar no voto eletrônico, porque a equipe de técnicos de informática do Exército vão cuidar. Quando ele disse aquela bobagem, ele perdeu a eleição. Naquele dia. E por que ele disse aquela bobagem? Ele não tem obrigação de saber tudo, mas ele não tem formação em informática e não tem formação em direito. O presidente não tem formação jurídica. Ele depende completamente da sua assessoria. Infelizmente, a assessoria jurídica do presidente foi péssima durante esses 4 anos do governo dele. Houve vários erros. Eu não tenho tempo de dizer aqui, mas um grande erro foi ter permitido a revogação da Lei de Segurança Nacional. Outro erro gigantesco foi ter acreditado que a solução para a eleição no Brasil era uma solução eletrônica, porque o presidente nunca entendeu, não conseguiu entender por que o voto tem que ter matéria. A razão de decidir da Corte Constitucional Alemã. Se nós não entendermos o problema, nós nunca encontraremos a solução. O resumo da história é esse. É preciso entender, porque senão a gente sai correndo, feito doido, atrás de qualquer bobagem. É preciso entender. Se não entender o problema, não há solução. E vejam o que aconteceu. O presidente não foi eleito. O Brasil está entregue de novo na mão do PT. E a gente não sabe se já começou ou quando vai começar o mensalão 2, 3, 4, o petrolão 2, 3, 4, que é o processo de compra de votos no Congresso Nacional e, no fim das contas, um regime monocrático, ditatorial, porque não há divisão de poderes, não há vontade do povo, há vontade de um partido, de uma pessoa. Isso tudo é resultado de uma eleição onde o povo não tem participação. Esse é o assunto prioritário de qualquer democracia. Mas muita gente ficou por aí defendendo pautas pessoais, particulares, pautas setoriais, e muita gente deixou de trabalhar sobre esse tema. Graças a Deus apareceu o Marco Delanina para me ajudar agora. Porque tem muita gente achando que esse assunto não é da moda. Esse assunto só vai ser da moda quando tiver eleição. Esse assunto é o primeiro problema a ser resolvido no Brasil. O primeiro. É isso aí. Perfeito, perfeito. Doutor, O primeiro. muito obrigado, doutor. É o seguinte, tem uma pergunta aqui do Jarbas, por isso que Jarbas Braga Neto, aqui do Rio de Janeiro, aqui de Petrópolis, eu queria que o senhor respondesse de forma sucinta aí, porque nosso tempinho já está avançado. Ele pergunta o seguinte: sou de Petrópolis e gostaria que o senhor nos explicasse como, onde, quando e por quem será feita a contagem dos comprovantes impressos do voto. Obviamente, olha só, a base aí da pergunta dele é de, uma vez aprovada a lei, né, do voto impresso, como será a contagem? Por favor. Se ele olhar o projeto de lei que está lá na Casa do Pensamento, www.casadopensamento.com.br, se ele olhar o projeto de lei, ele vai verificar que nós estamos propondo que o voto seja contado na própria sessão eleitoral pelos mesários, com a fiscalização de representantes de partido e representantes do povo, pelo menos 3 cidadãos voluntários colhidos ali na fila de votação, se reúnem dentro da própria sala da sessão eleitoral, contam os votos, põem de volta na urna, lacram e publicam a ata de encerramento, simultaneamente no Brasil inteiro, ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que a eleição nacional acaba em menos de 2 horas, contando na própria sessão eleitoral. Detalhe, o Código Eleitoral autoriza a contagem na própria sessão. O que nós estamos fazendo nesse projeto de lei é transformar isso em regra, determinar que se conte na própria sessão, sob a administração dos próprios mesários. Porque, veja, se o mesário e o presidente da sessão têm legitimidade moral, legal, funcional para albergar os votos, por que ele não teria, diante da fiscalização, a possibilidade de abrir a urna e contar os votos? As sessões não têm mais do que 500 votos, a maioria tem menos que isso. É possível contar 500 votos em 1 hora tranquilamente e, se quiser, recontar. E se fizer isso simultaneamente no Brasil inteiro, encerrado o horário de eleição, nós concluímos a eleição nacional em menos de 2 horas. Agora, essa história de avanço, retrocesso, eu gostaria de explicar. Ou a gente vota em cédula, que é um instrumento legal previsto na norma vigente, não tem nada a ver com o passado, é um instrumento legal previsto, ou a gente vota em urna de terceira geração, que tem como característica a materialização do voto, a trilha de custódia material do voto. Seguindo a razão de decidir da Corte Constitucional da Alemanha, qualquer cidadão tem que ter a capacidade de ver e entender
cada um dos votos para entender o processo de contagem. Então, o que nós propomos é que a experiência anterior levou a uma sugestão que, inclusive, foi elaborada pela Regina Vilela, no seguinte: em vez de você ficar com uma folha colhendo várias assinaturas, você assina a sua folha e encaminha para o posto de coleta. Então, você pode fazer isso individualmente e não fica aquele problema de espaço na folha. Qualquer pessoa tem condição de imprimir uma folha, preencher e encaminhar. Então, a opção agora é esse trabalho individual de preenchimento, assinatura e encaminhamento. Infelizmente, nós não temos na Câmara dos Deputados até agora um mecanismo eletrônico para apoiamento de iniciativa popular. Eles gostam tanto de tecnologia, mas quando se trata do povo exercer a democracia diretamente, o mecanismo é o mais trabalhoso possível. Então, infelizmente, a solução ainda é o meio físico de preenchimento de ficha com os dados e assinatura. Então, o trabalho está sendo diferente agora, porque a experiência anterior mostrou que a acumulação numa mesma folha era mais trabalhoso. Ok. Então, vamos aqui às considerações finais de cada um dos participantes. Agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco nessa live. O professor Marcos Pirajá, a palavra é sua, suas considerações finais, a despedida do público aí, por gentileza. Queria muito agradecer ao nosso procurador, doutor Felipe Mendes, nosso presidente do Conselho Nacional de Manifestação, Marco Delanina. Muito obrigado pela presença e pela brilhante colocação de vocês. Eu acho que isso vai contribuindo cada vez mais para que as pessoas tenham esclarecimento, tenham entendimento do nosso real problema nessa questão aí. Precisamos retomar essa pauta, falar mais vezes, fazer mais vídeos, orientar mais a população. Acho que a gente precisa realmente resgatar essa informação e de uma forma mais maciça. E também queria agradecer muito a participação de todos que ficaram assistindo a gente até agora, né? Ia pedir aí a ajuda, a colaboração de todos que estão nos assistindo para curtir, dar o like, porque isso ajuda o nosso canal. A gente tem um interesse muito grande em trazer mais conhecimento para a população. Eu sou o diretor do Departamento de Ensino do Artigo 1. Nós estamos montando um curso sobre conservadorismo. É uma coisa que ainda falta muito no nosso país, né? Nós não temos tantos autores assim, conservadores, de formas explícitas. Eles existem, né? Mas eles sempre são guardados na prateleira de baixo, ou na prateleira de cima, vamos dizer assim. Então, a gente precisa resgatar muito isso aí. Tá? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, e segunda-feira que vem voltamos com um convidado muito especial, que é um político venezuelano, Roderick Navarro, vai estar aqui falando sobre a democracia na Venezuela. Muito obrigado e boa noite para todos.